Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos falar de um tema que pra gente é muito importante, é um tema do nosso coraçãozinho, a aposentadoria rural. Nós somos de uma cidade do interior, né, que tem uma zona rural muito grande, então nós atendemos bastante pessoas com essas demandas de aposentadoria rural. E aí a gente trouxe esse tema para bater um papo hoje, né? Conversar um pouquinho sobre o que a gente vive, sobre quais são os requisitos da aposentadoria rural, sanar o máximo de dúvidas que a gente puder, estar aqui sempre ajudando vocês. É muito legal a gente falar sobre esse assunto, assim, a gente é suspeito para falar, né? Porque a gente tem muito atendimento de cliente com essa característica, né? A gente atende principalmente segurado especial mesmo, mas a gente também atende outros trabalhadores rurais. E é muito legal. Aqui a gente tem mais a parte de produção agrícola, né? Mas aqui em Teresópolis, porque a gente está gravando em Teresópolis. E um dos nossos escritórios fica aqui em Teresópolis, que é onde a gente tem a maior demanda assim, de rural, de pedidos de benefícios rurais. E a gente inclusive já até foi atender, né? Na zona rural. Na zona rural aqui, porque eles vêm, né? Eles até vêm, assim, mesmo que seja distante, eles gostam muito de estar na nossa presença, de vir até o escritório. Mas a gente também fez questão já de ir, já estamos planejando as próximas vezes, porque é muito gostoso, né? Uma sensação muito boa, assim, impagável. Sim. Os nossos outros clientes, né, não podem ficar com ciúme, né? Mas a gente tem um amorzinho aí pelo pessoal da zona rural. Então, gente, vamos começar hoje explicando o que é a aposentadoria rural. Mas o que a aposentadoria rural tem de diferente, né? A aposentadoria rural, o que ela modifica de uma aposentadoria normal por idade do trabalhador urbano, é a idade em que a pessoa vai se aposentar. No caso da aposentadoria rural, mulher a partir de 55 anos e homem a partir dos 60 anos. Em ambos os casos, né, do homem e mulher, tem que comprovar 15 anos, os 180 meses, em atividade rural. Como funciona, né, quem são esses beneficiários da aposentadoria rural? São pessoas que tenham carteira assinada na condição de trabalhador rural. Ela vai se aposentar com uma idade reduzida, mesmo com a carteira assinada, ou os segurados especiais, né, Daphne? Isso aí. A gente entra na categoria, né, de trabalhador rural, que é um gênero, né? Ele entra todas as espécies que a gente pode aí imaginar, mais ou menos, de segurados da Previdência. A gente vai ter o trabalhador, né, o empregado, a gente vai ter o trabalhador avulso, a gente vai ter o contribuinte individual e a gente vai ter o mais importante, eu acho, que é o segurado especial, né? Por que é o mais importante? Porque é o que não precisa da contribuição, que não precisa fazer o pagamento do INSS, né? Sim. E essa parte é muito importante, né? A gente falar, as pessoas ficam com muita dúvida se precisam ou não contribuir com o INSS, se deve ou não pagar um carnê, né, como antigo autônomo, hoje contribuinte individual. Às vezes as pessoas pagam muito errado, mas quem trabalha na zona rural não tem necessidade nenhuma, que se enquadra como segurado especial, não tem necessidade nenhuma de fazer contribuição para o INSS, né? São beneficiários segurados que não fazem qualquer tipo de contribuição previdenciária. Exatamente. Eles são considerados segurados especiais, né? Porque eles têm a contribuição para o INSS facultativa. Eles não precisam contribuir para ter direito aos benefícios, né? A gente está aqui focando na aposentadoria rural, mas existem outros benefícios, né? Que eles também podem adquirir, mesmo sem fazer contribuições para o INSS. Não que simplesmente não precise fazer contribuição e tá tudo bem, né? Não é assim. Tem alguns requisitos que precisam ser comprovados. Acho que uma coisa importante da gente falar sobre, né, a questão do segurado, do trabalhador rural, é que aqui a gente fala muito sobre
produção agrícola, né? Mas também a gente tem também a inclusão do pescador artesanal, a gente também tem a inclusão do indígena, né? Cada um preenchendo seus requisitos na sua forma. Mas aqui a gente está focando no produtor agrícola porque é o que a gente também mais trabalha e é o que a gente acaba mais vendo, né? Pela posição da cidade onde fica o nosso escritório, pela forma de trabalho deles aqui, é o que a gente acaba mais vendo. Sim, e a agricultura e pecuária também, tá, gente? Então, assim, criação de animais para produção, por exemplo, de ovos. Então, também seguem no segurado especial. Isso aí. E aí existem alguns requisitos, né? A gente, por exemplo, trata muito de produtor rural, né? A gente lida muito com produtor rural, as pessoas que têm alguma espécie de contrato, não tem vínculo, mas tem alguma espécie de contrato com dono de terra, com pessoas que, né, cedem um pedaço ou que trabalham no terreno da família, né? E aí tem aqueles requisitos para preencher, para se caracterizar como produtor rural e aí entrar na possibilidade de não pagar o INSS e se aposentar com 55, 60 anos, né? Mulher e homem. Então existem alguns requisitos, né? Aí tem a questão de trabalhar, do desempenho da função em regime de economia familiar, né? Que a gente pode falar um pouco sobre isso. Não ter outras fontes de renda, né? Não trabalhar, viver de forma exclusiva da lavoura, da agropecuária, viver ali da sua produção rural, né? Fazer dela sua renda principal, que mantenha a sua família, né? E aí tem o tamanho do terreno, que a lei fala de 4 módulos fiscais, mas aí varia um pouco, judicialmente a gente analisando, inclusive varia um pouco, mas são esses os requisitos, as pessoas precisam se encaixar nesses requisitos para poder conseguir o benefício de aposentadoria rural ou outros benefícios, né? Simplificando um pouco, gente, de quem que a gente está falando, em quem que a gente está focando. Naquela família que trabalha ali na zona rural com plantação ou criação de animais e que seja numa terra cedida, alugada, terra própria, arrendada, meiação, e que trabalhe com aquilo ali e venda para pessoas que passam ali, né, atravessador, ou e cultivem aquilo ali para sua própria subsistência também, para manter, né, tudo que planta também utiliza na sua casa, na sua alimentação. Que seja revertido de alguma forma em favor da família. Porque exatamente esse que é o requisito, né? Ele não tem que pagar o INSS, mas ele precisa comprovar o exercício da atividade campesina, né, que é a atividade rural, pelo tempo equivalente à carência do benefício que ele vai pedir, né? Então, para a aposentadoria, ele precisa comprovar o exercício da atividade aí por 15 anos. Sim. E aí, como a gente já mencionou antes, a gente está falando aí de segurado especial, então só tendo essa deixa, eles também fazem jus ao auxílio-doença, tá? A gente só precisa comprovar, né, a qualidade de segurado especial, de trabalhador rural. O salário maternidade, a gente já salário maternidade, muito. Também maternidade, né? Muito. Isso aí. Sim. Precisa comprovar que exerce, né, a atividade trabalhador rural, né, que tem atividade rural, e aí vai precisar sempre preencher os requisitos de acordo com a carência do benefício que ele quer pedir. Se ele quer o auxílio-doença, ele precisa comprovar o exercício da atividade rural, né, por 12 meses, porque é a carência do auxílio-doença. Se for para salário maternidade, 10 meses antes da criança nascer, tem que comprovar que exercia atividade rural. E para aposentadoria, que é o mais comum, assim, o que a gente mais ouve falar, né, seriam 180 meses, que são os 15 anos. Sim. Então vamos passar para comprovação, né? Essa que é a questão mais complicada, né, doutora, como que eu faço para comprovar a minha atividade rural? Hoje a gente reconhece que essa comprovação ela é bem difícil, né? Antigamente se fazia necessário a filiação a um sindicato,
né? As pessoas pagavam o sindicato durante anos e até o próprio sindicato ajudava na questão da aposentadoria, fazia todo o pedido administrativo. Hoje, não é mais necessário, não é obrigatório que a pessoa que exerça atividade rural pague sindicato, né? Você pode pagar sindicato como você quiser, você tem ali alguns auxílios, alguns privilégios com o sindicato, mas para você aposentar ou ter um auxílio-doença ou qualquer outro benefício rural, você não precisa pagar sindicato, não é obrigatório. Mas é uma possibilidade. Então, sendo sindicalizado, né, tendo ali carteirinha de sindicato, ou já foi em algum momento, porque por dificuldades financeiras que a gente mais vê, deixa de pagar, né, o sindicato, uma carteirinha sua antiga, ou a carteirinha atual, isso é uma das provas que a gente pode utilizar, né? Justamente, a questão do sindicato é exatamente essa, a gente não é essencial, não é obrigatório que a pessoa esteja vinculada ao sindicato para fazer o pedido de qualquer benefício rural, né? Na condição de rural. Inclusive, é uma das coisas que a gente passa muito para eles, né? Quando eles chegam no escritório. Eles precisam ter a comprovação do exercício da atividade pelo tempo da carência. A afiliação ao sindicato é uma dessas provas, né? Uma das coisas que faz prova do exercício da atividade rural. Mas, inclusive, se você só tiver filiação ao sindicato, provavelmente não vai conseguir um benefício, né? Precisa ter outras provas e tem que ter documento, né? Isso que eu acho que é a maior dificuldade, né? Porque hoje em dia, mas eu tenho testemunha. Só testemunha não vai passar, né? Sim. E vamos lá, o que seriam os outros documentos? Essa é a parte mais difícil. Na maioria das vezes acontece muito a contratação verbal, mas grande parte, né, consegue contratos. O que são isso? A gente está falando aqui de contrato de arrendamento de terra, de contrato de meação agrícola, ou contrato do aluguel do terreno de uma propriedade rural, ou você é o dono dessa terra através de herança. Então, assim, você não tem ali a escritura no seu nome, mas a escritura do terreno está no nome do seu pai ou da sua mãe. Então, já vai ser uma prova de que você é herdeiro daquele espaço, de que você utiliza aquele espaço para sua sobrevivência. Então, essa é uma das provas, né? Esses contratos. Na maioria das vezes eles são verbais. Isso complica um pouco, mas nada que depois você não possa vir a registrar, porque se você ficou lá e você tem como comprovar esse período, não tem problema que você registre esse contrato depois, né? Pegue os dados lá da pessoa que você fechou o contrato e formalize isso junto a um cartório. É bom registrar sempre num cartório de ofícios, né? Para ter sempre uma prova mais concreta. Isso aí. Acho que a maioria dos trabalhadores rurais hoje em dia, principalmente a questão do produtor, eles sabem que precisam desse contrato, né? Porque eles vão conversando, vêm. Hoje em dia a gente tem muito acesso à informação e eles têm muitas pessoas que em volta que conseguiram benefícios em virtude da condição de rural, né? Então, eles sabem que precisa ter esse contrato. Mas o que muitos deles, às vezes, não sabem é que esse contrato precisa ter validade e ter sido reconhecida firma no início da relação jurídica, né? Então, por exemplo, a gente pega, às vezes, muito contrato assim. Seu fulano com o dono da terra, de 2004 a 2014, uma meação, e aí reconhecido firme em 2023. Então, assim, não dá pra gente... Esse documento vai ser considerado extemporâneo, né, para o INSS e até na justiça, se for necessário levar para a justiça, o que acaba sendo uma realidade muito comum nos benefícios rurais, é que a gente acaba tendo que ir para a justiça discutir a condição, né, de segurado especial. E essa documentação fora da data, ela acaba dando uma atrapalhada, porque
você está ali fazendo um documento hoje para comprovar uma situação passada. Então, como que você vai colocar ali, demonstrar para o INSS que de fato você estava naquela terra com aquela ameação de 2004 a 2014, você só reconheceu firma agora em 2023, né? Então, é muito importante que esse tipo de contrato exista, mas é também fundamental que ele seja feito e assinado e renovado ao longo do tempo. Então, para quem até não sabe, né, essa questão, fica agora aí a dica de que vai começar a trabalhar numa terra, fez uma ameação de boca, um arrendamento de boca verbal, né, com alguém, coloca no papel, vai no cartório, reconhece a firma dos dois, deixa ali guardadinho, porque isso daí vai ser fundamental em algum momento. Sim. E aí, né, nessa parte a gente está planejando. Então, se você trabalha na área rural, aí com seus 30, 40 anos, está ainda um pouquinho longe de completar o requisito da idade, já vai pensando que daqui a uns anos você vai precisar dessa documentação. Então, corre atrás disso agora, né? Isso aí. Tá vendo? Até o segurado especial que tem não um planejamento previdenciário. Não necessariamente estar contribuindo para o INSS, precisa fazer o seu planejamento previdenciário. E aí entram outros documentos, né? Sim. E aí, assim, o contrato foi verbal. O que eu posso fazer? E aí eu registrei depois. Ou não registrei. Eu não registrei. Isso vai ser levado para a justiça. O que a gente pode usar para complementar? Gente, sim, em todos os lugares possíveis que vocês forem fazer qualquer cadastro, seja numa loja para fazer um crediário, coloque a sua profissão, a sua ocupação. Coloca lá, trabalhador rural, né? Lavrador, que a gente vê muito. Lavrador. Que a gente vê muito, lavrador. Garimpeiro Coloque também. isso em qualquer registro que você vai fazer. Então, o que a gente costuma pedir, né, para os nossos clientes, as pessoas que vêm procurar a gente, e isso já é uma prática comum, normalmente. As pessoas, às vezes, nem sabem que aquilo que ela fez, né, de cadastro serve para comprovar. Mas serve, e você tem o direito de ir atrás desses seus cadastros. Os mais comuns e que servem muito para comprovar a atividade rural são: eu tenho filhos. Então, para o seu filho ser matriculado numa escola, consta lá, né, a filiação, quem que é o pai e a mãe dele, o endereço de vocês, né, e consta o que vocês fazem, consta a ocupação e a profissão. Você pode não lembrar disso, mas você fez isso em algum momento. Então, a gente pede sempre a ficha de matrícula do filho, porque vai estar lá escrito que na data tal, quando matriculou o filho, era lavrador, trabalhador rural. Outra hipótese, né, a assistência, né, a saúde. Tem ali o postinho ali da área rural em que você é atendido. E em algum momento, né, o seu primeiro atendimento ali, você teve que passar todos os seus dados. Então, consta lá também que você é trabalhador rural, que você é lavrador. Então, se você vai no postinho, né, ou de repente na Secretaria de Saúde, como for na sua cidade, e pede, né, o seu cadastro do SUS da sua cidade, porque vai estar lá a sua ocupação. E aí, às vezes, as consultas são frequentes, então você vai estar sempre indo, né, vai comprovar ali que em vários anos você esteve ali para atendimento e que você não deixou de ser um trabalhador rural. Então, essa também é uma prova. Um outro documento que é muito importante, assim, que é fácil de conseguir quando você, de fato, exerce atividade, né, rural, são as notas de compra de insumo, né? Porque quando você trabalha na produção rural, né, você vai ter insumos que você usa, né, para adubos, coisas que você usa exatamente na produção. E isso tudo, quando você adquire nas lojas, coloca no seu nome, isso é uma prova de que existe o exercício de uma atividade rural pessoal por você ali, né? E uma coisa que é importante a gente pontuar é que, às vezes, muitas das vezes, o que a gente pega, que às vezes acaba sendo um complicador, é assim,
Quanto a essa questão do registro na escola, cadastros, existe uma tendência hoje em dia ainda muito comum das pessoas, das famílias registrarem o pai como trabalhador rural e a mãe coloca como do lar. Né? Apesar dela trabalhar junto com ele, dela exercer uma atividade junto com ele ali na roça, tem a tendência de se colocar a mãe como do lar nesse tipo de cadastro. Então, isso é uma coisa que vocês precisam ficar atentos, que é necessário constar ali também. Trabalha, ajuda de alguma forma na produção rural ali da família, contribui com a atividade, né, que mantém a subsistência da casa. Você é trabalhadora rural, né? E isso tem que ficar registrado em documentos, sim, porque senão isso acaba sendo super difícil depois da gente comprovar. E aí que entra até o assunto que a gente viu muito agora no Congresso, né? Falando sobre a necessidade agora daquela cartilha que a JUF, né, lançou. Isso aí. Que os magistrados federais, os juízes federais, eles agora precisam passar a adotar um entendimento mais humanizado em relação às questões de gênero, né? Justamente, inclusive, por esse ponto. E ele, inclusive, mencionou isso lá, né? Sim, inclusive nessa cartilha existe toda uma orientação, né, jurídica para julgamento, falando justamente sobre isso, porque a mulher é considerada como do lar, mas na verdade ela era trabalhadora rural. Isso aí. Então, a gente consegue modificar, calma, a gente consegue modificar isso, mas se você, né, ainda não está no tempo de você se aposentar, já vai lá, confere tudo, vê se está do lar e troca, porque se você é trabalhadora rural, você tem que constar como trabalhadora rural. Não é que seja ai meu Deus, coloquei no cadastro que eu sou do lar, não vou conseguir me aposentar, não vou conseguir benefício nenhum. Não é isso, né? Não existe isso. Até porque, pelo que a gente está tentando passar, existem muitas provas que podem ser produzidas para a gente chegar à conclusão de que se trata de uma trabalhadora rural. Mas se a gente puder facilitar a vida de vocês, já é que a gente está aqui para isso. Então, facilita muito quando você começa a se ver e se colocar no seu lugar de trabalhadora rural. Entendeu? E aí começar a informar isso nos cadastros que fizer, no posto de saúde, na escola dos filhos, porque isso daí ajuda muito no futuro. Sim. Voltando um pouquinho que a doutora Daphne estava falando sobre as notinhas, né, dos insumos, o pessoal que a gente tem aposentado, né, conseguido a aposentadoria agora, ainda tem aquelas notinhas bem antigas, que eram um papelzinho, então as notinhas ficam lá inteiras por bastante tempo, né? Hoje em dia já não é mais assim, né, gente? Tem aquelas notinhas horríveis que apagam. Então, se planejando, tire sempre uma cópia da sua notinha lá. Isso aí, vai guardando. O que vai constar na notinha? Vai constar quem que tá comprando, você, né, o seu nome e o endereço. Não vai constar a sua ocupação ali de trabalhador rural, mas vai constar o seu endereço e o seu nome. E o que você está comprando, que é para trabalhar com a lavoura ou com a criação de animais. Então, aquilo ali é uma prova de que você está comprando alguma coisa para um trabalho rural. Por isso é muito importante guardar a notinha. Ah, eu tenho que guardar todas as notas? Não, mas guarda assim, uma a cada 6 meses, né? Tira uma xeroxzinha de uma a cada 6 meses, pelo menos uma por ano, que seja, pra gente ter aí um outro tipo de comprovação. Isso aí, porque como a gente estava conversando até no início, a questão toda fica no fato de que não adianta a gente ter só testemunha, precisa ter documento que comprove aí um bom período, né, de atividade, e a testemunha ela vai complementar aquela documentação. Então, a gente precisa ter o que eles estão chamando de início de prova material, né? A gente precisa ter algum documento, alguma coisa relativa aos anos de exercício da atividade. Porque justamente pelo fato da pessoa não ser contribuinte obrigatória, não precisa estar pagando o INSS para ser reconhecida, né, o direito ao benefício, a gente precisa, o próprio INSS exige uma comprovação
forte, né? A juntada de documentos bons, né? E existe até a possibilidade de justificação administrativa, né? Sim. Junto ao próprio INSS, o que não tem sido muita realidade aqui, pelo menos próximo da gente, a gente não tem visto isso. A gente já pegou algumas, né? Já aconteceu muito no Sul, né? No Sul acontece bastante, eles pedem essa justificativa no INSS, mas é uma situação um pouco complicada, né? A gente não pode acompanhar, e aí... A justificação administrativa, né, JTA, que eles chamam, ela é onde são ouvidas testemunhas, né, pelo próprio órgão administrativo. Ele vai ouvir testemunhas ali para tentar configurar o tempo de rural já direto no INSS, né? Tem sido, por conta talvez de não ter isso até, a gente não tem tido muito sucesso direto no INSS das concessões desses benefícios, né? Sim. Esse é um outro ponto que é interessante falar. Na maioria das vezes a gente está precisando realmente recorrer à justiça para ter a concessão desses benefícios. Mas, no geral, a gente preenchendo os requisitos, a gente consegue esses... A maternidade é um benefício que tem sido concedido, né? Ele sendo rural. Agora, a aposentadoria realmente é muito difícil na via administrativa. A gente, na maioria das vezes, 99% dos casos, a gente só consegue através da justiça mesmo. Justamente isso não é para desanimar, né? Não é para desanimar ninguém. Você vai ter seu direito ali garantido, mas, infelizmente, por conta dessas provas serem muito abertas, né? Um leque muito aberto de provas, o INSS acaba não reconhecendo isso diretamente. E aí a gente são muitos anos, né? Sim. Como às vezes é muito mais fácil fazer prova de um período de 10 meses para um salário maternidade, de 12 meses para um auxílio-doença, do que para uma aposentadoria que você precisa de 15 anos de comprovação, né? Sim. Então é bem mais complicado. Aí é mais difícil a gente ter concessão administrativa de aposentadoria rural mesmo. Mas, no geral, na justiça, a gente tendo as provas bem montadas, um acervo bem completinho, a gente está conseguindo sim, tá? E aí, acho que mais um tipo de provas que a gente pode falar aqui são as certidões, né? Os registros, seja de nascimento, né? De casamento. Dos novinhos, a gente tem, né, na certidão de casamento, dizendo, às vezes, a profissão. Então, essa é uma prova, né? Ou então, ainda que não tenha nenhum registro da profissão, da ocupação da pessoa, foi registrado em um cartório da zona rural, né? De um segundo, terceiro distrito de uma cidade. Então, essa já é uma prova. Então, fique atento. A gente também tem a questão do fornecimento de energia elétrica e água com a sinalização de rural na conta. Isso também é muito importante, porque se você tem a informação de que o endereço que você reside, porque muitas das vezes, pelo menos na nossa realidade de lidar com o trabalhador rural, é que a pessoa acaba morando e trabalhando no mesmo terreno, né? É uma realidade principalmente para o segurado especial mesmo, que não é trabalhador rural, que ele trabalha no terreno próprio ou no terreno arrendado, que ele acaba morando naquele lugar também. Então aí você vai ter ali uma conta de luz rural no nome dele há 15 anos. Poxa, isso é assim, uma prova ótima. Então, guarda as continhas de luz, guarda as contas de água. Tira xerox. Tira xerox, porque ela paga. Mas é isso, é uma prova muito boa também, né? Sim. E aí, acho que é isso, gente. Nos demais cadastros, né? Como eu falei, de loja, foi fazer uma compra. Às vezes, né? Alguns têm... Os empréstimos rurais também, às vezes. Sim, para produção. E também... Quando tem algum tipo de assistência, faz uma contratação de assistência funerária, né? E aí paga aquele boletinho ali todo mês, né? Para ter uma assistência funeral, né? Quando tiver um falecimento na família. Normalmente, quando se contrata isso, você faz ali o seu cadastro e coloca, né, a profissão. Então, ficar atento a isso. Às vezes,
né, esses cartões, né, que dão desconto em algumas consultas médicas. Então a pessoa faz como se fosse um plano de saúde, mas não um plano de saúde, né? E aí a pessoa contrata aquele serviço, tem ali a sua profissão também. Então, tudo que você fizer um cadastro e colocar a sua profissão, guarda. Guarda, porque isso vai ser uma prova futura aí para o seu benefício. Também é importante falar que como a gente tem tido realidade de que muitos benefícios, às vezes, não são concedidos direto no INSS, a gente também tem como prova as pessoas que entraram com pedidos de auxílio-doença, por exemplo, no passado. Às vezes não por uma questão direta ligada à lavoura, que a gente também vai falar sobre, ou com a atividade. Às vezes teve alguma questão de saúde, precisou de um auxílio-doença, tentou auxílio-doença rural no INSS, não passou, fez o processo. Aí ganhou lá, já foi reconhecido naquele processo um período de pelo menos 12 meses como segurado especial. Isso é muito legal, né? É uma outra prova. Ou então seu esposo já conseguiu uma aposentadoria rural, ou conseguiu um benefício pela condição de rural. Então, isso tudo também pode ser usado como início de prova, né? Sim. Isso aí. E aí, então a gente vai entrar em uma outra discussão aqui, que a gente está achando muito importante, porque a gente tem visto isso com muita frequência. A gente sabe que quem trabalha, né, principalmente com lavoura, e utiliza, né, esses insumos, esses produtos com agrotóxico, o próprio nome já diz, né, ele é tóxico. E aí o que acontece, isso já foi comprovado, tá, pela medicina, as pessoas vão ficando doentes, né? Então pode acontecer de você ser contaminado ali pelo agrotóxico e aí você tem que fazer um pedido de auxílio-doença. Ou o que também acontece muitas vezes é que a mulher fica ali com alguma contaminação, né, engravida, e aí o filho pode vir a nascer com algum tipo de deficiência. O que tem acontecido? As pessoas vão no INSS para pleitear, né, algum benefício em questão de saúde, né, o auxílio-doença. E aí não consegue comprovar essa atividade rural, né? Não tem nem conhecimento para isso, não tem nenhuma instrução. E aí acaba ali que algum servidor, alguém de fora, vai e fala para você pedir o LOAS, né? O BPC. E é concedido e a pessoa fica recebendo isso aí durante anos. Se é uma pessoa, né? Aí não estamos falando em casos mais de criança, né? Se é uma pessoa que ao longo da sua vida rural veio a adquirir alguma doença pelo uso ali do agrotóxico, ou não, mas que ficou portador de alguma doença ali e era um trabalhador rural, pediu um benefício no INSS, foi concedido o BPC, ficou recebendo o BPC, mas continuou ali fazendo a sua lavoura, mesmo que aos poucos, mesmo com a doença, fazendo um pouco. Quando você completar a idade, né, 55 mulher, 60 homem, você pode sim e tem o direito de fazer o pedido de aposentadoria rural, tá? Só que o que vai, na maioria das vezes, a primeira informação que você vai ter: você fraudou o INSS, você vai ter que devolver tudo que você recebeu. Não é assim, tá? Então, procura uma ajuda de um especialista em direito previdenciário, porque pode ter acontecido, provavelmente, um erro, né? Você tinha que ter recebido auxílio-doença, né? Ter sido aposentado por invalidez e não ter recebido um benefício assistencial se você era um segurado especial. E aí a gente tem conseguido reverter isso na justiça para conseguir que a pessoa passe a receber a aposentadoria. Por que ela é mais vantajosa? Porque ela tem 13º, né, gente? Ela é uma aposentadoria normal. É de um salário mínimo, mas pensão por morte. Deixa pensão por morte, né? E tem mais um benefício. Tem o 13º, que o BPC não proporciona.
Porque a questão toda, acho que em relação a isso, assim, a pessoa ela chega no INSS, ela tá com uma patologia, né, que desenvolveu na atividade. Trabalhando ali como rural, aconteceu dela desenvolver uma patologia que ela não pode mais trabalhar. E aí, pela dificuldade de produzir a prova, ou pela falta de conhecimento da prova que precisa produzir, ou da falta de conhecimento que pode recorrer à justiça por alguma inconsistência no INSS, acaba sendo instruído para ela, olha, já que você precisa de um benefício aí e não pagou o INSS, você tem direito da mesma forma ao BPC, que é um benefício de prestação continuada. É muito mais fácil de você conseguir, você preenche os requisitos e tudo mais. É mais fácil do que você ficar aí tendo que juntar documento, do que ter que ir para a justiça, e acaba concedendo esse tipo de benefício para eles. E aí, depois, né, no futuro, quando ele quer aposentar, porque de fato foi trabalhador rural, né, e acabou afastado da atividade por uma questão da própria atividade, fica sem direito à aposentadoria. Então é isso que a gente está falando, que existe a possibilidade de reversão. E aí não fique com medo, tá? A gente sabe que na maioria das vezes a gente está falando de pessoas com baixa escolaridade, né? Às vezes que nunca foram na escola. Tem gente que assina o nome só porque aprendeu a assinar ali o primeiro nome, né? Copiar, assina copiando. E aí constou ali no cadastro que era do lar, né? Que era jardineiro, que na verdade não era, né? Mas isso tudo consegue ser modificado, né? A gente consegue comprovar com isso tudo que a gente falou antes, com todos esses tipos de prova, que você exercia a função de rural. Então não fique com medo dessas ameaças de que você tem que devolver, se você na verdade foi induzido ao erro pela própria agência ali do INSS ou por alguma informação, porque o filho do meu vizinho, o amigo do meu... Achou melhor eu pedir isso, então, me ajudou dessa forma. Não fique com medo, né? Acontece muito isso também quando a gente vai pedir a pensão por morte, né? A pessoa era lá casada com um trabalhador rural, aposentado rural, né? Foi trabalhadora rural durante a vida toda. E aí, na hora de pedir, às vezes, até o próprio benefício de aposentadoria, não conseguiu fazer prova direito e concederam o LOAS. Aí, quando vai pedir a pensão por morte, que o esposo falece, ela vai pedir a pensão por morte, vem a cartinha do INSS cobrando a devolução do LOAS, que diz que foi fraudado, né? Que era casado, não poderia ter recebido. O que acontece muito que a pessoa... Né, a gente tem colegas em outros estados também que vivenciam muito isso, né, que trabalham mais com área rural. O que acontece muito é que a pessoa acha que ela está ali aposentada. Ela não sabe nem qual o benefício ela está recebendo. E aí, não, meu marido era aposentado, trabalhava rural, ele foi aposentado por invalidez, e aí quando vai ver para pedir a pensão por morte, na verdade a pessoa eram LOAS. Mas dá para modificar, tá? Então, você que está assistindo esse vídeo e que lembrou de algum conhecido, pede a ele para vir aqui assistir esse vídeo, né? Hoje todo mundo tem bastante acesso à informação, né? À internet, consegue assistir os nossos vídeos. Então, se você conhece alguém que se encaixe nessas situações todas que a gente citou, né? Não deixe de passar isso para ela, ou então falar com ela que ela tem direito para ela procurar um especialista. Né? Sempre um especialista de direito previdenciário, gente. Tem que ser especialista, senão não vai saber todas essas regrinhas mínimas aí que a gente está falando, né? E assim, é importante falar, fazendo aqui um pouco o outro lado da situação, que claro, às vezes as pessoas vão assistir o vídeo e vão pensar assim, mas eu não consegui, eu fiz de tudo, não consegui, trabalhei a vida inteira de trabalhador rural, não consegui o meu benefício, tive que esperar fazer 65 e pedir um LOAS. Existem casos que, infelizmente, se você não tiver documentação, mínimo de documentação, mesmo tendo testemunha, não vai conseguir o benefício, tá? Isso precisa ser muito pontuado. Porque às vezes as pessoas podem achar que é má vontade, ou que foi o advogado que errou, ou que o INSS não... A gente já teve exemplos de pessoas que ficaram muito revoltadas. Como assim? Eu trabalhei a minha vida inteira na lavoura. Mas
tudo, a gente tem que levar em consideração o seguinte. A gente entende que é difícil, que o trabalho ele suga, é pesado. E até por isso existe esse benefício deles poderem se aposentar mais cedo e sem até contribuição para o INSS, justamente porque se reconhece essa função como essencial. Hoje em dia a gente seria o quê sem o produtor rural, gente? Então, assim, existem essas facilidades, mas de qualquer forma, como são benefícios específicos que têm essas concessões do poder público, a condição precisa ser comprovada. Então a gente sabe que às vezes o trabalho ele leva muito da gente, a gente não consegue às vezes juntar a documentação necessária, acaba se perdendo as coisas ao longo dos anos, mas se não tiver o mínimo de prova necessária, não vai conseguir. E uma coisa que eu acho muito importante pontuar, porque a gente já teve problema com isso, é o seguinte: antes, você que é trabalhador rural, antes de pensar em pagar, não tem nada de errado em pagar um carnê, até porque o contribuinte individual, ele entra também na possibilidade de aposentadoria rural, desde que faça o recolhimento de forma correta. Mas antes de pagar qualquer tipo de carnê, de fazer inscrição no INSS, de informar qualquer profissão ao INSS, tem que ter muito cuidado. Porque uma vez registrado no INSS a função de, exemplo, pedreiro, exemplo, jardineiro, exemplo, manicure, depois, para a gente conseguir comprovar que a pessoa, na verdade, só estava pagando um carnê como pedreiro, como manicure, ou só informou ali, mas que não exercia essa atividade, depois é um custo para a gente conseguir mudar isso, entendeu? Então, é isso. Acho que essas são informações válidas, né, de se passar. Eu vou fazer só o reverso agora do que você falou. São casos raros, tá, gente? Mas não fique desesperado se você acha que você não tem a documentação, não. Eu lembrei de um caso que a gente teve que isso existe, tá? Existe e até talvez pessoas se identifiquem com isso. Nós tivemos um caso de uma pessoa que não tinha praticamente nada de prova, porque era solteiro, não teve filhos, tinha uma consulta só no posto de saúde, porque nunca sentiu nada, então não ia, né? A terra era uma herança da mãe e agora se me faltam as outras provas que a gente conseguiu, mas ele tinha pouquíssimas provas, assim, ele não tinha filho, então não tinha ficha de matrícula do filho. Consulta do posto foi um custo para conseguir, porque ele nunca tinha ido. E a única coisa que ele fazia era vender para a atravessadora. Ele plantava ali na sua terrinha, que ficou de herança da mãe, e vendia para atravessador. Mas a gente conseguiu, através da justiça, lógico, a aposentadoria. Então não fique desesperado se você acha que você não tem alguma coisa. Primeiro vá a uma consulta com um especialista, né? Porque qualquer especialista vai tentar caçar ali todos os documentos possíveis e impossíveis, né? A gente fala que o trabalhador rural sempre chega com uma sacolinha assim de documento e não precisa ficar com vergonha nenhuma, nem é muito bom, nem ficar, eu não sei o que vai servir. A gente pega aquela sacolinha ali, abre tudo, vê todos aqueles documentos, cavuca tudo e acha o que você vai precisar utilizar para o seu pedido, tá? Então, existem casos raros de que poucas provas. A gente já fica pedindo a parte, dá. Não precisa olhar nada, deixa que a gente separa tudo. Verdade. Então, existem casos raros que, sim, as provas são pouquíssimas, mas a gente consegue, né? Um especialista consegue fazer, assim, intermediar para que você consiga o seu benefício. É isso aí. E eu acho que é importante isso, né? Porque, como a gente já mencionou, são atividades que são essenciais para a nossa sociedade e, como tal, eles precisam ser muito reconhecidos. Então, é mais do que justo essa espécie de benefícios para os trabalhadores rurais, e a gente está aqui para fazer de tudo com que a gente tiver disponível para conseguir esses benefícios, né? Uma coisa que é importante falar é que a reforma de 2019
Não mudou nada com isso. Não mudou nada de idade, né? Do tempo. Outra coisa que é importante dizer também é que, mesmo que receba a pensão por morte do esposo falecido... Pode receber aposentadoria rural. Isso aí, vice-versa. Né? Tá bom? E então, acho que ficamos assim hoje. Nosso papo foi legal. A gente gosta muito de aposentadoria rural, benefícios rurais, né? Em geral. A gente gosta bastante. É um tema que a gente trabalha muito. Então, assim, aqui, né? A gente está no Sudeste, na região serrana do Rio de Janeiro. A gente tem muita plantação aqui de hortaliça, principalmente. Aqui né? Principalmente hortaliça. Mas não esquecemos de você que trabalha no sul, que tem a plantação ali de milho, né? Se eu não me engano. O pessoal do Nordeste com cacau. Do Nordeste, cacau, né? Os pescadores. Lá no Nordeste também, os pescadores artesanais ali, né? Garimpeiro. Produção de camarão, né? De pesca lá em cima, no Nordeste. Estamos aqui, né? Assista, siga nossas dicas. E procure sempre um especialista para te ajudar. Saiba do seu direito. Você tem direito, sim. É isso aí. Qualquer dúvida, deixa aí pra gente. Procura aí os nossos canais de comunicação, que a gente tá sempre aí disposto a ajudar. Tá Obrigada. bom? Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau.